Durante a pandemia da Covid-19, as pessoas ficaram reclusas em casa e consumindo, mesmo que inconscientemente, arte. Seja por meio da música, filmes, novelas, livros e lives de artistas, se agarraram a essa arte por não poder socializar como habitualmente e para tentar acalentar os dias sombrios daquele período. Porém, o que não se sabe é como os artistas passaram por esse período, como eles sobreviveram sem poder fazer arte, sendo seu trabalho diretamente ligado à aglomeração de pessoas. Assim, Silenciados traz a realidade de artistas de Araçatuba dentro desse período. Vocês vão conhecer histórias de artistas da dança, do teatro, da música, da literatura, do cinema. Dentre todas essas variadas artes, a realidade de cada uma dessas pessoas durante o processo pandemia. É uma personagem, posso assim dizer, né? Meu nome é Deusdete Viana da Cruz Júnior, né? Uma mistura aí, eu falo que eu sou o típico brasileiro, né? Que carrega uma mistura de muita coisa no sangue. Aqui corre nordestino, aqui corre indígena, aqui corre italiano e português. Henrique Pereira. Minha mãe é regente de coral, meu pai e minha irmã sempre cantavam. Então eu acho que em algum determinado momento da minha infância a música me arrebatou, comecei a fazer aulas, enfim. Tenho um estúdio onde eu dou aulas, gravo, produzo e componho algumas coisas também, arranjos. Sou a Maíra Fornari, sou coordenadora, professora e bailarina da Escola Escalada Balé. Eu amo a dança desde criança, tive uma pessoa que eu admirava, que era minha mãe, que é a dona da escola, que me mostrou essa arte tão linda, que me fez acreditar na dança como uma forma de transformação. Eu tenho 21 anos e eu faço música, eu trabalho com música e eu acho que é meio que esse por osmose, assim, não sei. A parte mais legal de fazer, de criar alguma coisa, é saber que aquilo não existia antes. Então, quando você pode mostrar uma coisa para alguém que não existia antes e que é novo e que você sabe que tá ali, é só seu, quase que um amuleto precioso, assim, eu acho que essa é a parte que vale a pena e essa é a finalidade de criar, é poder mostrar para as outras pessoas e poder compartilhar dessa mesma coisa, sabe? De algo que simplesmente não estava ali e agora tá. Kaique Teruel, hoje ele é ator, produtor, gestor cultural. Eu costumo dizer que eu sou artista, de uma forma geral. Ela tá na minha vida desde quando eu acordo até quando eu vou dormir. Ela dita o que eu vou fazer diariamente. A gente tá junto o tempo todo, nas criações, nos pensamentos, no dia a dia.
autodidata. Antes de mais nada, um artista plástico, desde sempre. Eu não consigo imaginar um mundo sem a arte, seria um mergulho profundo, seria uma tristeza. E eu não consigo nem conceber a minha vida sem arte porque ela nunca existiu. Eu não consigo imaginar algo que nunca existiu. Então acho que eu nunca nem soube quem eu sou sem estar linkada com a arte de atuar. Mas também não sou só isso, sou várias outras coisas, né? Sou mãe, sou eutonista, agora também sou professora de cinema e de arte. Então eu acredito muito que a arte é esse lugar do humano, é onde a gente aprende a ser humano. Então, não só a minha arte, mas eu acho que qualquer manifestação, qualquer linguagem artística é extremamente importante. E a música me trouxe isso, né? A arte como um todo, ela te prende de uma forma que se você não fizer aquilo, você não consegue ser feliz de verdade. Eu sou Thiago Guimarães Pereira, Thiago GP. Um pouco mais leve, é o Thiago um pouco mais feliz. Rasga a noite, passa rente e leva tanta gente que até perde a conta. E nem te contei uma novidade que... Olha, daqui a pouco vai anoitecer. Eu não tenho medo da noite. Na verdade, eu gosto mais da noite do que do dia. Eu faço teatro porque eu preciso do teatro. O teatro não precisa de mim, sempre existiu, mas eu preciso dele. Porque senão a minha existência ela fica sem sentido. Ela fica muito banal, cotidiana, mecânica. E aí a arte ela nos empresta um pouco de brilho e um pouco de alegria e um pouco de esperança no mundo. Eu sou Flávia Wolfovites e só a arte consegue mobilizar e transcender todo o contexto em que vivemos. Eu nunca cheguei a imaginar, como todos nós, que ficaríamos impossibilitados de trabalhar devido à pandemia. E o meu contato com o público é interativo, como o próprio Kamishibai propõe. Eu queria estudar. Eu era um filho de roceiro, de retireiro de leite de fazenda. E como meu pai era um sujeito que queria estudar e o pai não deixou, o meu avô, então ele começou, eu entrei na escola com uns 9 anos, casado. Então a primeira profissão minha, formado assim, foi a professor. A arte é uma forma de se extravasar. O copo está cheio, tem que vazar. Então, essa é a arte, o papel da arte. E outros dizem que a arte é uma forma de você desmediocrizar a realidade. A realidade é muito medíocre. Então, a arte torna a realidade mais glamourosa. É uma mineira com tradição cultural e artística desde antes de eu nascer. Para mim, a finalidade da minha arte é não ter fim. Então, ela tem um curso, ela tem uma trajetória, mas ela também pode ter outras trajetórias, né? É atingir pessoas da melhor maneira possível. Eu decidi entrar de cabeça na arte fazendo arte. Foi assim, como várias pessoas eu já ouvi falar, na adolescência você ganha uma responsabilidade de escolher ser o que você vai querer fazer para o resto da vida. E é estranho isso, porque para mim eu quero fazer um monte de coisa para o resto da vida, eu não quero fazer uma coisa só. O Wagner Silva é um rapaz, né?
um rapazinho de 50 anos, estudante ainda de artes visuais. Há um bom tempo eu trabalho como ator e palhaço. E através da arte circense eu me encontrei num mundo diferente de comunicar com as coisas, de sentir coisas, de abstrair informações sobre as coisas, né? O André é um artista audiovisual. Costumo dizer que a arte foi um acidente na minha vida. Eu venho de origem muito humilde, né? Tenho uma mãe que tem um gosto musical muito peculiar e muito bom, né? Sem arte, a gente pode se tornar um robô, eu penso dessa forma, porque daí perde o colorido. Eu acredito que a arte é essa transformação, né? Esse momento inesquecível que toca a pessoa. E o equilíbrio entre ter uma melhor condição financeira e ter uma satisfação pessoal me fez abandonar e me faz abandonar até o momento todas as outras possibilidades. E na fase boa da arte, na fase ruim da arte, em todos os momentos eu sempre optei pela arte. Na época da pandemia, eu estava em sala de aula com vários espetáculos agendados e foi assim, foi um momento que tirou o chão, tirou o meu chão, como tirou o chão de todos os artistas, né, de todo mundo. Antes eu nem sabia o que era uma pandemia. Eu acho que a gente não tinha ideia do que era uma pandemia, né? A gente tinha ideia do que era uma dengue ou uma doença, não sei. Eu fiquei, gente, o que é uma pandemia? Hoje a gente sabe. E algo muito assustador, porque a gente não sabia de fato o que era, temia pelas pessoas que a gente amava e realmente, assim, eu fiquei isolada, eu me isolei, né? A pandemia, ela teve um fator interessante que a gente não via a causa, né? A gente via a causa em formato de doença nas pessoas, mas não era uma coisa que a gente tinha o poder de arrancar, né? Foi uma situação que a gente nunca imaginou que a gente viveria. Eu, pelo menos, nunca pensei que um dia... Eu lembro da primeira semana, foi um negócio muito louco, que eu me tranquei em casa e eu ficava em casa. Eu falei, bom, se eu ficar parado aqui, eu vou morrer. Mas se eu sair, eu posso morrer também. Aquele susto muito grande, porque como eu sou imunossuprimida, então eu tinha um medo ainda maior desse vírus. Então minha cabeça deu uma super guinada. Talvez até sim, cientificamente, mas não tinha como a gente prever, né? E foi, sei lá, foi uma coisa que até hoje não dá para definir, né? É de tanta loucura que foi de uma vez só. A gente sempre via em ficção, né? Filmes, peste, pandemias, doenças, ataques químicos, guerras que afastavam as pessoas. Jamais imaginávamos que poderia acontecer com a gente. Eu já sabia que o negócio ia ser longo e extenso. Então eu me preparei para isso. Como? No sentido, eu não dei pausa na escola. O que eu fiz? Eu comecei a gravar aulas, eu e os meus professores, direto. Uma das funções da arte é essa comunicação com o outro. E o fato disso não estar acontecendo foi realmente muito sofrido para mim. Talvez, não sei dos outros colegas artistas, mas eu acho que facilita um pouco lidar com essas coisas inesperadas, porque a nossa vida não é uma vida regrada, né? Que muitos não puderam trabalhar, muitos não tinham como fazer isso, não tinham como sair de suas casas por conta das suas famílias, suas comorbidades, a sua dificuldade por falta de emprego, por falta de dinheiro. Então a gente tentou trabalhar nessa forma de rede para fazer com que essas ações continuassem. Tem muita gente, cara, que acha que o músico, que acha que o artista, que acha que a arte em si não é um ofício, entendeu? E passar pelo que muita gente passou, eu conheci gente que passou fome, eu conheci gente que trocou de profissão, eu conheci gente que abandonou o violão, abandonou a guitarra, abandonou a dança, abandonou a câmera, abandonou o pincel,
porque não conseguia voltar, porque passou realmente necessidade, porque essa pandemia, ela ceifou o ganho de muita gente. Eu perdi a vontade de tocar, eu não relei no instrumento, mas me dava tristeza só de olhar para o violão, de ver minhas coisas e tal, eu não queria nem chegar perto. Durante a pandemia mesmo, a gente não teve recurso financeiro, a gente viveu porque a gente tinha outros trampos que bancaram a nossa vida, senão a gente ia passar fome. Foi muito difícil, né? A gente teve que fazer adaptações, né? Fazer adaptações para continuar sobrevivendo, para continuar fazendo aquilo lá, mas não que foi a substituição, né? Foi bastante difícil. E nunca é o mesmo espetáculo toda vez que eu faço, você entendeu? Eu preciso das pessoas do lado, conversando, preciso da criança dando ideias, porque eu tenho um trabalho que ele quase que foi concebido com ideias do público. Eu consegui canalizar os trabalhos para trabalhos que não necessariamente precisavam de contato. E eu gosto de falar, mas eu gosto muito de ouvir também. E eu não podia fazer isso. Então, para mim, assim, o não socializar foi a questão mais brusca para mim da pandemia, assim. E não era assim, eu não podia encontrar com a pessoa da minha família, eu não podia encontrar... Não, eu não podia encontrar com ninguém. Eu acho que de tudo isso, o ruim é você ficar com medo do incerto. É o medo do desconhecido, não saber o que vai acontecer, não aquela escuridão. Foi algo difícil, assim, porque é nessas horas que a gente vê quem que tá com a gente, quem que não tá, né? Tive ajuda de amigos, principalmente da família, tanto financeiramente quanto, né, falando comigo, né, não me deixando cair de vez. Muita gente conversando comigo. Foi uma experiência de... Os outros artistas, e a gente conseguia manter um pequeno grupo, meio isolado ali, trabalhando e tentando fazer alguma coisa que me manteve equilibrado emocionalmente nesse período. A família foi muito importante porque você faz por eles. Então você se mantém mais forte do que você realmente é, por eles. Março de 2020. De um dia para o outro, o mundo parou, as pessoas se fecharam e a arte se calou. Repentinamente, espaços públicos se esvaziaram e toda a comunicação convergiu para as telas. A interação social praticamente acabou e o mundo abruptamente se desligou. Com a pandemia da Covid-19, artistas tiveram que se reinventar. Não havia público, não havia palco, não havia aplausos, não havia cachês. Foram anos complicadíssimos que, enquanto driblavam a morte pelo vírus, corriam atrás de não sucumbir diante da impossibilidade de trabalhar. Foram 2 anos fazendo lives, recebendo ofertas, fazendo rifas, bicos em outras áreas, tudo para permanecerem até a normalização da vida. Muitos não conseguiram atravessar o período e se foram. Outros desistiram da caminhada e abandonaram a arte. Mas muitos permaneceram aos trancos e barrancos e hoje, paulatinamente, estão se reerguendo, fazendo e levando arte aos 4 cantos. Ela transforma realmente uma pessoa, ela transforma realmente, não sei se caráter, mas a personalidade de uma pessoa, ou ela, se não transforma, faz a pessoa descobrir o que ela é, entendeu? Mas eu acredito sim, acredito porque eu fui transformado pela arte. Piamente, totalmente, porque ela me transformou, então se aconteceu isso comigo, pode acontecer com qualquer um, acredito, qualquer ser humano que se disponha. Eu penso, aliás, que vai depender da resposta que essa pessoa dá para aquilo que ela faz.
introspectiva, que não falava, que não se comunicava com outras pessoas. E a partir do momento que essa chavinha virou, que ela é muito maior do que eu imaginava que ela era, minha vida se transformou também, como eu consegui me comunicar melhor, me expressar melhor. Então foi uma transformação em mim que eu vejo em vários alunos que passam pela escola. Exatamente isso, eu acho que é um jeito de, depois que a gente passou por tudo isso, eu acho que você começa a ver muita coisa diferente, né? De formas diferentes, você começa a valorizar muitas coisas mais ou desvalorizar outras coisas e você simplesmente muda, assim, não tem... E eu acho que qualquer rito de passagem da vida traz isso, né? Eu acredito que a arte muda, que ela me move, o outro com certeza vai ser atravessado, vai ser movido pela arte. Então nós artistas, nós fazemos aquilo que nos move, a gente acredita naquilo que a gente faz. Você marca a vida da pessoa, você transforma a vida da pessoa. Antes de você, desse encontro, né, a pessoa fazia de um jeito, depois a pessoa vai fazer de outro. Isso é tão potente. Então, e eu tô falando do que eu amo fazer, que é atuar, e ainda transformando a vida dessa pessoa para melhor. Então, também é um lugar de doação. E também é um encontro de amor muito potente. Porque eu acho que a gente é artista porque a gente tem muito amor dentro da gente. A gente não consegue guardar, a gente precisa transbordar esse amor, assim. Então, e a gente quer que a sociedade inteira ame também, sabe? Porque acho que quando cada um tá muito se amando, com muito amor dentro de si, é isso que você dá pro mundo. O mundo seria muito melhor se a gente pudesse transbordar amor, né? Tá mais divertido. A gente, quando isso é tirado da gente, a gente fala assim, ó, agora você tem de volta. O que você vai fazer com isso? Eu vou fazer o meu melhor. Eu acredito muito no poder de transformação da arte, né? Um poder socioeducativo, um poder terapêutico e, mais que isso, um poder mesmo de transformar. Porque se a arte ela não fosse tão poderosa, as pessoas não temeriam tanto os artistas, né? A gente não tinha um medo, não tinha preocupação, não tinha receio. Era uma outra época que não vai voltar. E o que vivemos agora, acredito que para a arte é muito intenso. Porque todos nós passamos por esse sofrimento e saímos diferentes, mais fortes. Eu saí assim, as minhas histórias saíram assim, saíram necessárias, elas são necessárias para mim, para eu poder respirar e dar esse ar também para o outro respirar o que eu respiro. Então, acho que todo mundo carrega isso e é um daqueles fardos que você tem que só lidar pro resto da vida mesmo. Então, qualquer ideia que eu faça ou que eu produzo e crie hoje em dia, com certeza está contaminado por esse período. Porque ela tem, obrigatoriamente, você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que analisar a realidade. Você passa a ter outra linguagem, passa a ser outra pessoa, né? Na verdade, a função da arte é mudar pessoas. E não no sentido só falando assim, não, ela vai mudar para melhor. Não sei, porque eu não gosto dessa palavra melhor. Eu nunca acho que alguém vai ser melhor. Eu acho que ele pode ser mais. Às vezes ela se mostra tão grandiosa que a gente se sente mínimo. E às vezes, dentro daquela grandiosidade, eu me sinto maior ainda. Então eu acho que a arte, ela transforma individualmente cada pessoa. E como ela transforma individualmente, vai depender de como você recebe, de como você escuta e de como você olha para as coisas. O que eu gostaria de ter gente, né, fazendo arte como eu faço, tem muito mais gente fazendo arte como eu faço, movido pelo esse mesmo sonho meu de transformar, de estar no palco, de estar fazendo, né? E eu gostaria de, se um dia, quando eu não tiver mais, né, ter alguém fazendo isso, né?
Você pode levar a religião, você pode levar comida, remédio, você pode levar a polícia, você pode levar a educação, você pode levar tudo para eles. E você vai ter uma jornada gigantesca, hercúlea, para tentar modificar essas pessoas. Mas se você levar a arte, você consegue isso imediatamente. Isso não é achismo, isso existem várias pessoas fazendo isso. Nós fizemos isso no Brasil em períodos de crises em favelas, onde as pessoas, ao invés de levar todo esse aparato para lá, levavam os artistas. E o break, a mudança da animalidade para a volta da humanidade era imediato. Se eu fosse resumir a pandemia em uma frase, eu diria que é loucura. Foi uma loucura generalizada, assim. Foi um momento de renovação. Nós saímos de alguma forma renovados, mesmo que carregando dor, carregando tudo que a gente viveu. Mas a gente se renovou, a gente mudou, a gente criou novas possibilidades, criamos pontes. A gente buscou tudo que a gente achava que era novo. E a gente está aqui hoje. A apneia é a palavra que descreve a pandemia. É prender a respiração. Loucura. Foi uma loucura. Transformação. Foi um momento de temer pelo que eu amo, tanto as pessoas como o meu fazer artístico. Um novo olhar. Sempre pensando que o que me move é o que faz o público vir me assistir. A preocupação da pessoa com o outro. Você está entendendo? Forçou. Né? A gente, sem querer, eu não querendo, teve que se dar as mãos e enfrentar. Né? Peripécia. Que eu acho que, como eu sou do teatro, eu posso falar isso. Porque a peripécia no teatro é o momento que o rumo das coisas mudam bruscamente, inesperadamente. O curso da história vai mudar bruscamente. E foi isso que a pandemia fez com a gente. Ela veio como uma peripécia. Seria a resiliência, eu acho. Se manter forte, por mais que tudo ia desmoronando, e você se manter firme lá, em busca de algo e de pensar que tinha outras pessoas que dependiam de você. Eu acho que é ser resiliente, se manter forte. A pandemia, para mim, foi uma oportunidade de me conhecer melhor, de conhecer as pessoas que estão ao meu redor melhor e me preocupar com o que realmente é importante na vida. E o Popó, a palavra de pandemia para ele é desafio. Nós aprendemos que aquele perfeccionismo todo que a gente tinha antes da pandemia poderia ser relevado depois. Nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos que a pandemia foi um divisor de água. Então, para mim, a palavra que resume a pandemia é aprendizado. Porque o medo a gente tem, sempre a gente tem. Eu tenho medo todo dia de alguma coisa. Agora o susto é aquela coisa que pega a gente despercebido e a gente falta o ar e a gente não consegue voltar. E eu ainda não voltei desse ar completo não, ainda estou assustado. Então foi um grande susto que aconteceu com a gente, com toda a humanidade. Se não foi, deveria ter sido. Não só pelo vírus, mas pela situação que ele carregou. Eu acho que as pessoas tinham que ter se assustado e repensado na vida que eles estão vivendo.